a população tocantinense de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, aqui no coração do Brasil. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição daquele podcast que você adora assistir, que eu recebo muito WhatsApp. Maju, tô assistindo, tá bacana, tô aprendendo mais sobre tal lei. Estamos aqui chegando para trazer mais informações sobre as leis e o benefício social delas aqui através do trabalho dos 24 deputados estaduais e da Assembleia Legislativa. Primeiro, eu quero mandar um abraço para todos que nos assistem, muito feliz com a audiência, muito feliz de estar aqui trazendo informações pertinentes e importantes para esclarecer a população tocantinense, porque vocês sabem, né? Os 24 deputados estaduais trabalham muito para conseguir aprovar leis que vão ajudar e melhorar a vida da população. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. E vamos lá, porque hoje temos assunto importantíssimo, viu? Olha, os deputados estaduais aprovaram e discutiram e aprovaram uma lei, gente, que vai fazer uma diferença muito grande no ambiente escolar. É a lei de número 4.354, que ela institui a Semana Estadual de Orientação sobre Primeiros Socorros nas escolas. Imagine a importância de ter professores, alunos, o corpo pedagógico, todo mundo ali bem instruído e sabendo o que fazer ali numa situação de primeiros socorros. Muito bom, né? Então, uma lei importantíssima de autoria da deputada estadual do PL, Jana de Valcari. Essa lei, ela com certeza busca orientar e ampliar, gente, as experiências aí de primeiros socorros dentro das escolas do Tocantins. E para discutir sobre o assunto, para a gente falar sobre a importância dos primeiros socorros, sobre dicas e sobre como essa propositura pode fazer a diferença na saúde das escolas, eu estou aqui com uma entrevistada muito especial. Ela que é enfermeira, mas que, além disso, também é tenente do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Tocantins, é a Mariana de Araújo Lage. Chega para cá, Mari. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui e vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mari, bem-vinda, viu? Vi que você é jovem, uma bombeira jovem, né? Primeiro, para a gente começar, estou curiosa aqui, me conte, há quanto tempo você está nos bombeiros? Como é que você entrou no Corpo de Bombeiros? Eu entrei no Corpo de Bombeiros no concurso de 2021, então vou fazer 3 anos em janeiro do ano que vem. E é bem recente, né, na verdade. Eu acho bacana a mulher trabalhar no Corpo de Bombeiros, é uma experiência desafiadora? É desafiador, sim, com certeza, tanto para homens quanto para mulheres, mas é um privilégio, é uma profissão que traz muita satisfação em poder ajudar e contribuir com a segurança e com a vida das outras pessoas. Muito bem. Tenente, hoje você está aqui para nos ajudar a entender uma lei muito importante, que é essa Lei 4.354, que ela instituiu essa semana, né? Ou seja, durante uma semana acontecer aí todo um movimento de orientação sobre primeiros socorros nas escolas estaduais. Uma lei importantíssima. Primeira coisa que eu queria saber de você, assim, na sua análise, na sua ótica, qual que é a importância de se criar uma semana para essa orientação para os primeiros socorros no ambiente escolar? É muito importante porque precisamos que as nossas escolas sejam um ambiente seguro e um ambiente de prevenção. A partir do momento que a gente orienta em relação a qualquer assunto, a pessoa ela se torna capaz de agir naquele momento. Se ela não sabe como agir diante de determinado assunto, ela vai ficar ali desesperada, não vai conseguir promover, talvez, segurança ou um atendimento de qualidade. Já nas escolas, é muito importante que as pessoas saibam, tenham informação sobre primeiros socorros para saberem agir e tornar as escolas um ambiente seguro. Bacana. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, essa lei que nós estamos tratando hoje aqui no nosso podcast, ela prevê a informação e a sensibilização de toda a comunidade escolar sobre a importância, gente, de conhecimentos básicos de primeiros socorros. Eu lembro, quando eu era criança, aquela malinha branquinha que chama, né, de primeiros socorros e tal, era a imagem que a gente via nos filmes e tal, e acontecia alguma coisa, o pessoal já abria a malinha e tinha ali as primeiras providências, e acho que a gente vive, Tenente, assim, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais ativas, nas crianças, adolescentes. Então, com certeza, essas noções de primeiros socorros, para todos que estão no ambiente escolar, vai evitar que coisas graves possam acontecer, você não acha?
Com certeza, com certeza. Os números indicam hoje em dia que muitas complicações e agravos poderiam ser resolvidas ou evitadas com um atendimento de primeiros socorros bem realizado. É verdade. A lei, gente, que nós estamos falando, ela prevê o oferecimento de formação continuada para profissionais e gestores da área da educação, preparando-os aí para lidar com emergências escolares. Além disso, a lei quer que sejam difundidas informações que ajudem a prevenir comportamento de risco relacionados à falta de conhecimento sobre os primeiros socorros. Tenente, na sua avaliação, como o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição tão importante, tão séria, inclusive quero mandar um abraço para todos os integrantes do Corpo de Bombeiros do Tocantins, que fazem um trabalho importante para a sociedade, como o Corpo de Bombeiros pode ajudar na implementação dessa lei, através de uma parceria, através, né, desse alinhamento para estar ajudando nas escolas. Como é que, na sua opinião, como isso pode acontecer? O Corpo de Bombeiros já tem vários projetos, né? Já tem contribuído nas escolas com vários projetos. A gente tinha o Bombeiro nas Escolas, entre outros. E estamos sempre à disposição, não apenas para essa semana que foi implementada por essa lei, mas estamos à disposição para contribuir com palestras, orientações. Estamos sempre à disposição para ajudar e contribuir para a difusão de conhecimento, né? Muito bom. Agora você é enfermeira também, né? Sim. E vamos falar um pouquinho mais sobre detalhes dessa parte de primeiros socorros? Hoje, quando a gente fala em situação de emergência, tenente, quais são as mais comuns? Na minha opinião, a mais comum, sobretudo em ambiente escolar, com crianças, seria o engasgo. Mas existem outras também, né? Existe também a questão de queimaduras, acidentes como torções ou fraturas, afogamentos. Vários tipos, né? Parada cardiorrespiratória também. Essa questão do engasgo, por exemplo, a gente vê muitas vezes na internet e nas redes sociais vídeo de um policial que conseguiu salvar um bebê, de alguém que conseguiu. Ou seja, às vezes não tem nenhum profissional ali habilitado, mas uma mãe ou um pai ou um vizinho que consegue salvar. No caso do engasgo, primeiro socorro, uma pessoa que tenha a noção básica de primeiro socorro, consegue salvar? Consegue, com certeza. E é muito importante que todos saibam, né? Por isso, estamos implementando, através dessa lei, nas escolas, que a gente atinge ali crianças, então a gente vai atingir famílias, crianças e adolescentes, né? Elas orientam suas famílias, o corpo de professores, etc. Então, o engasgo, a intervenção ela é muito simples. E, se a pessoa souber ali realizar, a taxa de reversão dessa situação ela é muito alta. Para quem está nos assistindo, e para mim também, que não sei, o que fazer quando a gente vê uma pessoa, uma criança, um adolescente que está engasgando? O que a gente tem que fazer? Aí depende se é um bebê ou alguém um pouco mais adulto, né? A partir de certa idade, a gente já faz a intervenção do adulto. Em primeiro lugar, em qualquer situação de primeiros socorros, o ideal é que mantenha a calma, se posicione atrás da pessoa, tenha a posição certinha de ficar atrás da pessoa, vai medir com o punho, vai localizar o umbigo da pessoa, vou passar a orientação para adultos, né? Certo. Aí, por trás da pessoa, vai encontrar o umbigo, vai medir um punho e girar a mão dessa forma. Girar. E aí vem com a outra mão por cima e vai fazer um movimento de J. Vai para dentro e para cima. Certo. E aí vai realizar esse movimento quantas vezes forem necessárias até que a pessoa desengasgue. Também depende do que foi, o que a pessoa estava se alimentando. Mas essa é a manobra padrão para esse tipo de ocorrência. Uma cena que a gente vê muito em filme, série, por exemplo, é quando a pessoa está passando muito mal, desmaia, e aí alguém já corre e já vai fazer aquela pressão no peito ali. Tá correto isso? Qual que é a orientação para caso de parada cardio? Primeiramente, deve-se identificar a parada. Se a pessoa estiver apenas desmaiada, se ela ainda tiver sinais vitais presentes, essa não é uma manobra correta. Então, inicialmente, por isso que é muito importante a questão da orientação. É verdade. De você saber ali abordar a pessoa e identificar se realmente aquilo ali se trata de uma parada cardiorrespiratória ou de uma parada respiratória, ou se ela apenas
perdeu a consciência ali devido a algum motivo. Certo. Tenente, estamos falando de vários tipos de situação. Em caso de afogamento, por exemplo, algumas escolas têm piscina. Vocês atendem muita ocorrência assim, de afogamento em escolas? Em escolas, eu não tenho essa informação. Porque é importante que, no ambiente onde tem a escola, onde exista piscina na escola, que exista um guarda-vida ali que saiba agir nesse tipo de situação. Certo. Entendi. Então, A gente vê, às vezes, pessoal, quando alguém afoga e tira, o pessoal já vai fazer a tal respiração boca a boca. Porque, assim, os primeiros socorros, muitas vezes, as pessoas que muitas vezes não têm orientação, mas já se acham no direito. Não, eu já sei, eu já vi isso. Uma vez eu presenciei num acidente e foi bem isso. O pessoal perguntou, você é enfermeira? Não, mas eu já vi, é só fazer assim. Então, assim, a pessoa tem que ter um cuidado ao manusear qualquer tipo de técnica de primeiro socorro, não é isso? com certeza, com certeza. A realização dos primeiros socorros de forma errada pode causar também complicações por alguém que não esteja habilitado, que não tenha as informações corretas, que não saiba identificar qual que é a situação, pode trazer complicações desnecessárias também. Ok. Você que está nos assistindo, a gente vai fazer um breve intervalo. Já, já a gente volta. De volta aqui com o nosso podcast, A Casa é Sua Cast, discutindo as leis importantes que são aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje estamos mergulhando fundo na Lei 4.354, ela que é de 8 de janeiro deste ano, de autoria da deputada estadual do PL, Jana de Valcárcel. Essa lei, ela institui a Semana Estadual de Orientação sobre Primeiros Socorros nas escolas do Tocantins. Uma lei que é analisada por especialistas da educação como importantíssima para ajudar todo o corpo educacional a lidar com situações de risco ali e de emergências dentro das unidades escolares. E quem está comigo aqui hoje, discutindo, trazendo todos os detalhes para a gente sobre esse assunto, é a tenente do Corpo de Bombeiros Militares, ela que é enfermeira, a tenente Mariana de Araújo Lage. Mariana, você já nos trouxe muitas informações importantes e agora eu quero te perguntar uma que é uma preocupação minha, né? Qual que é a maneira certa de instruir crianças e adolescentes sobre primeiros socorros sem causar pânico? Então, quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente precisa primeiro entender algumas características bem específicas delas, né? E as crianças e adolescentes, elas em geral, elas não entram em pânico quando a gente orienta sobre o que está acontecendo, como as coisas funcionam e como agir. Na verdade, nessa faixa etária, as pessoas elas são muito curiosas e muito proativas. Então, quando você diz que nós vamos te orientar aqui sobre algo que você não sabe ainda, mas que é muito importante, que você pode ajudar alguém, a criança ela fica muito interessada em saber e quando você explica com calma e ali de forma lúdica, ela vai ter, na verdade, ela vai estar bem capacitada e habilitada para agir diante de uma situação dessa. É claro que a gente não utiliza imagens reais, né, de situações reais, a gente tenta fazer de uma forma bem lúdica, para que ela aprenda de forma tranquila. Mas, se a pessoa que estiver conduzindo a instrução ali souber lidar com criança, com calma e com tranquilidade, na verdade, elas vão ficar mais curiosas e interessadas no assunto, para aprender e poder ajudar alguém um dia. E tem uma preocupação também, imagina, com a linguagem? Com certeza. A gente imagina, às vezes, que temos que tirar os termos técnicos, porque se trata de criança, mas, na verdade, quando a gente fala o termo técnico e explica direitinho para elas o que é cada coisa, na verdade, elas, pelo fato de estarem curiosas, né, e interessadas em aprender, elas aprendem bem, mas a gente tem que ter o cuidado de sempre explicar o que é cada coisa, cada termo técnico, mas dá para utilizar, sim, os termos técnicos, explicando, mas sempre traduzindo ali para a linguagem e o entendimento melhor nessa faixa etária. Tenente, hoje o acesso à internet está cada vez maior, todo mundo está com celular, principalmente no ambiente escolar, e a gente precisa ter cuidado e um alerta com relação a informações de internet.
Todo Com mundo quer saber certeza. alguma coisa, já joga ali no Pai, né, no Google e tal. Qual é o alerta que você faz com relação a procedimentos de primeiros socorros, onde as pessoas sempre buscam essa informação só na internet? Qual o alerta que você faz para a busca por informações seguras? O ideal, na verdade, para atendimento de primeiros socorros é que essa pessoa ela tenha uma orientação presencial. Certo. Então, se você vê um vídeo na internet orientando ali, você nunca teve uma formação anterior nesse assunto, é melhor que não intervenha em situações que necessitem de primeiros socorros. Se você não teve uma formação ali presencial, fazendo os procedimentos, com outra pessoa avaliando se você está fazendo corretamente, o ideal é que a pessoa não saia por aí dizendo que ela é capacitada, porque, na verdade, as informações na internet, hoje em dia, tem muito conteúdo bom, de fato. Entretanto, se a pessoa não tem ali um mínimo de conhecimento para julgar se aquela informação está correta ou não, o ideal é que ela faça algum curso presencial, algo assim. Tenente, você falou nas orientações anteriores que a primeira coisa é a pessoa ter calma. Com certeza. E existe também um fator emocional para quem se propõe a executar aí primeiros socorros. Eu queria que você falasse sobre essa importância dessa busca, desse equilíbrio emocional sobre quem vai se propor a prestar esse primeiro socorro. Correto? Correto, está certíssimo. Se a pessoa não consegue manter a calma, pensar, respirar, talvez, se for até uma pessoa capacitada, talvez ela nem consiga prestar um atendimento de qualidade, porque, de fato, emocionalmente ela tem que estar bem para poder lembrar de tudo. É claro que depois de fazer várias e várias vezes, algumas coisas elas já se tornam mais automáticas, digamos assim, mas o emocional ele interfere muito, porque situações de primeiro socorro, geralmente, ali, a pessoa está com risco de vida ou com algum risco de adquirir algum tipo de complicação. Então, o ideal é que a pessoa consiga manter a calma, respirar, pensar e agir de forma correta, de forma tranquila, antes de qualquer coisa. Tenente, bacana. A gente está falando sobre quando já aconteceu a ocorrência, ou um tropeço, ou um engasgo, ou os vários tipos de ocorrências que podem ocorrer no ambiente escolar e necessitar de uns primeiros socorros. Mas essa lei, ela pode também levantar uma discussão sobre a questão da segurança, né, e de prevenção no ambiente escolar. Dentro desse quesito, você acredita que essa lei pode mudar uma certa cultura que existe no ambiente escolar com relação à prevenção e segurança? Com certeza. Hoje em dia, inclusive, a gente vive na cultura, de forma geral, né? De remediar. É Tudo é verdade. tomar um remedinho depois que o problema já está instalado. Mas eu gosto de dizer que a prevenção, e o Corpo de Bombeiros trabalha muito nessa questão de que a prevenção é o melhor remédio. O ideal é que a gente não precise agir, né? Que a gente não precise, mas, eventualmente, incidentes acontecem. Entretanto, trabalhar a prevenção, com certeza, é o ideal, para que realmente a gente não tenha situações de risco. Você comentou no início que os bombeiros tinham um projeto de ir para as escolas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que era esse projeto, como é que era essa experiência, o que era oferecido. O bombeiro nas escolas, ele era o bombeiro mesmo nas escolas fazendo esse tipo de orientações em relação a questões que podem ser adotadas em situações de risco, coisas também, atividades do Corpo de Bombeiros, mas de forma mais lúdica também para as crianças. E como é que você avalia a receptividade dos alunos, da comunidade escolar, nesse contato, nessa aproximação com o Corpo de Bombeiros? Existe muito interesse, né? As crianças costumam ter um certo interesse no Corpo de Bombeiros, em conhecer, às vezes, as nossas atividades, as nossas viaturas. Desperta muito interesse, porque nossas atividades, de fato, elas são muito atraentes para as crianças e para o público de forma geral. Então, quando o bombeiro está nas escolas, está em contato ali com a comunidade escolar, realmente há um interesse muito grande, tanto por parte dos docentes quanto das crianças. Tenente, na sua análise, como é que a comunidade escolar, e aí eu estou incluindo os pais e os responsáveis, podem se envolver mais e apoiar essas iniciativas, na sua opinião?
Em primeiro lugar, acredito que dando credibilidade ao que as crianças contam, né? Quando elas Verdade. aprendem alguma coisa na escola, eu vejo, pelo menos, que elas chegam em casa ali eufóricas, querendo contar as coisas que aprenderam. E é muito importante, porque a criança ela acaba difundindo o conhecimento que ela aprende ali na escola, né? Em casa e para os amigos fora. Então, é importante dar credibilidade ali ao que a criança está falando. Às vezes a gente pensa, é só uma criança, ela não sabe direito, mas a criança ela aprende muito bem as coisas que a gente ensina. Isso é verdade. Bacana. Obrigada você que está nos acompanhando. Vamos para mais um intervalo. Já, já a gente volta. De volta aqui para o nosso último bloco, nós estamos discutindo hoje a Lei 4.354 de janeiro deste ano, de autoria da deputada estadual do PL, Jana Valcari, que institui a Semana de Orientação sobre os Primeiros Socorros nas escolas públicas do Tocantins. Imagine, gente, um projeto que consolida, né, e que regulamenta essa necessidade de que toda a comunidade escolar seja, de fato, orientada sobre os procedimentos de primeiros socorros. Muitas vezes as pessoas acham que sabe, ouve um vídeo na internet, ou já se acha no direito de ele ajudar, mas essa lei, essa legislação aprovada pelos deputados, ela prevê isso, ela prevê que toda a comunidade escolar, inclusive os pais e responsáveis, tenham essas noções básicas em uma semana de conscientização, tratando do assunto de forma lúdica, envolvendo professores, a parte pedagógica, a parte familiar. E a gente está aqui discutindo o assunto com a tenente do Corpo de Bombeiros e também enfermeira, Mariana Lage. Mariana, a gente falou sobre a importância dos pais não subestimarem, não diminuírem o conhecimento das crianças sobre isso. E eu acho interessante essa sua fala, porque se a criança se interessa por aprender de forma prática, né, como você mesmo colocou que a forma será a forma prática, a gente vai ter pessoas mais conscientes, mais preparadas e vamos conseguir, em situações de risco, evitar que outras coisas mais graves aconteçam. Né? Então, existe um fator consciência sobre a necessidade desse conhecimento. Você não acha? Com certeza, existe sim. A partir do momento que o Estado, né, tem a iniciativa de criar uma lei nesse sentido, a gente vê que existe realmente uma conscientização em relação à questão do conhecimento e da capacitação das pessoas. Certo. A lei que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa, ela prevê a difusão de informações que ajudem a prevenir o comportamento de risco relacionados à falta de conhecimento sobre primeiros socorros. Tenente, que comportamentos seriam esses? Você poderia nos citar alguns desses comportamentos aí de risco que são relacionados à falta de conhecimento sobre os primeiros socorros? Pessoas que já acham que já sabe e que já pode ir lá arrochar o buriti e fazer. Então, assim, que comportamentos de riscos devem ser evitados quando o assunto é primeiros socorros? Inicialmente, aquilo que a gente já vem falando, né? A pessoa que ela não é habilitada, o ideal é que ela realmente não tome a iniciativa de agir ali. Uma pessoa que saiba também que ela não está bem para realizar, que ela está vendo ali que as informações não estão vindo, que ela não está lembrando, o ideal também é que ela se afaste ali e não haja ali naquele momento. Né? Então, a calma, a tranquilidade emocional e o conhecimento são as bases para que a pessoa consiga agir nesse tipo de situação. É verdade, porque em muitas situações, você que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, a falta de conhecimento acarreta inúmeros problemas, como, por exemplo, estado de pânico ao ver a vítima, manipulação incorreta do acidentado e, principalmente, a solicitação desnecessária do socorro especializado em emergências. Chegamos num ponto bom. Essa solicitação de socorro especializado em emergência, quando isso deve ser feito? E como? Acredito que, se a pessoa está na dúvida, o ideal seja que ela solicite. No Corpo de Bombeiros, quando você liga ali 193, você vai passar a situação e tem uma pessoa que é treinada para te atender ali no telefone. Então, você vai passar a situação para ela e, caso não seja necessário, ela vai dizer, essa situação realmente não cabe o acionamento do serviço de emergência e vai dar a orientação correta.
Entretanto, se está na dúvida, o ideal é que entre em contato, sim, na verdade. Entre em contato, liga 193, a situação é essa, tem uma pessoa aqui que está nessa situação, aconteceu isso, isso e aquilo, e o bombeiro vai passar a orientação correta. Se for necessário deslocar uma viatura, vai deslocar. Não havendo a necessidade, o bombeiro vai orientar pelo telefone o que deve ser feito. E ligue se for verdade, né, gente? Porque tem um índice alto de trotes, infelizmente, aí nesse certeza. número. Né? Isso é um absurdo uma pessoa solicitar um serviço tão importante para salvar vidas por trote, né? Tem aumentado o número de trotes lá, tenente? Se mantém, né? E é importante falar sobre a questão do trote, porque quando você ocupa a linha ali com uma situação que é falsa, às vezes uma pessoa que está realmente precisando, ela vai deixar ou vai demorar a ser atendida, né? Então, por conta de uma situação ali, uma brincadeira sem graça, que não faz sentido nenhum. Estamos aqui com a nossa enfermeira, tenente. Enfermeira, tenente, você se formou primeiro, depois entrou no Corpo de Bombeiros, né? Foi. Uma das primeiras coisas que você estudou na enfermagem são os primeiros socorros, imagino. Na verdade, os primeiros socorros são muito importantes, de fato, e a gente vê logo no início, porque como a gente sai ali sempre com a camiseta, né? A enfermagem, estudante de enfermagem. Onde quer que a gente vá, as pessoas... ali tem um estudante da área da saúde. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente precisa estar realmente bem orientado, bem capacitado. Tem outra questão, quando a gente fala em primeiros socorros, você falou de uma cultura que existe, a cultura do remediar. Sim. Então com dor. E tem muita gente que anda com a bolsinha, aquela tradicional bolsinha de remédios no carro. Estou com dor de cabeça, já boto tudo isso. Essa importância, a gente fala de primeiros socorros, e a gente entra num outro assuntozinho aí que pode estar correlacionado, tenente, que é a questão da automedicação. Então, muitas vezes, o adolescente está na escola, sentiu uma dor de cabeça ou uma tontura, já tem na bolsinha ali um remédio, já pega e já toma. Então, são assuntos que também estão correlacionados, né? Por isso que é importante falar de prevenção e falar de segurança e abordar também temas como esse. Muitas vezes o aluno se sente mal, não fala para ninguém, ou às vezes está com vergonha de falar, já se automedica. Então, há uma preocupação também, um alerta sobre essa questão da automedicação, correto? Com certeza, existe sim. Os medicamentos, eles têm o efeito esperado e ele tem efeitos adversos. Então, a partir do momento em que um médico prescreve uma medicação, ele já orienta a respeito dos efeitos adversos que a pessoa vai ter ali. A partir do momento que a pessoa decide se automedicar, ela não sabe as manifestações que ela vai ter ali daquela medicação, normais. E aí, se ela toma um remédio sem avisar ninguém, ninguém sabe o que ela tomou, se ela passa mal ali, ninguém sabe dessa orientação depois para o serviço de emergência, isso pode colocar a saúde da pessoa em risco. É verdade. A lei que nós estamos analisando aqui, ela prevê o oferecimento de formação continuada para profissionais e gestores da área da educação, preparando-os para lidar com emergências escolares. Uma última pergunta, tenente, na sua análise, como essa formação prevista na lei pode contribuir para um ambiente escolar mais seguro? Ela prevê essa questão da segurança a partir do momento que difunde conhecimento, né? Verdade. Como vim falando desde mais cedo, o conhecimento ele te habilita a agir diante de uma situação em que outras pessoas não conseguiriam agir. Então, isso torna o ambiente mais seguro, diminui riscos desnecessários, riscos evitáveis, e faz com que, diante de uma situação de emergência, a gente tenha dentro das escolas pessoas que saibam agir até que chegue um serviço especializado, chegue o bombeiro, chegue o SAMU. Muito bacana. Nós conversamos aqui, esse bate-papo, sobre um assunto tão sério e importante, mas de maneira leve, com a tenente do Corpo de Bombeiros, Mariana de Araújo Lage, que é enfermeira também, nos trouxe informações valiosas, viu, tenente? Muito obrigada, desejo sucesso no seu trabalho lá. A gente sabe que os bombeiros lidam com situações de riscos, embaraçosas, que tem que ter um emocional ali, e fico feliz em saber que o Bombeiros já busca essa parceria com as unidades escolares para estar aumentando
a segurança e a prevenção no ambiente escolar. Agradecer pela sua participação, parabenizar pelo seu trabalho. E é isso, você que nos acompanha, um abraço, obrigado pela sua audiência. Aqui nós estamos no nosso podcast A Casa é Sua Cast para deixar a população do Tocantins cada vez mais informada sobre as leis aprovadas aqui. Agora você já sabe, hein? A deputada Jana de Valcari apresentou o projeto de lei que institui aí a Semana Estadual de Orientação sobre os Primeiros Socorros nas escolas do Tocantins. Imagine quantas ocorrências não podem ter um desfecho diferente, né? Através da difusão, da formação desse conhecimento prático sobre primeiros socorros. Uma lei dessa, com certeza, ajuda muito a aumentar a segurança nas salas de aulas e nas escolas de todo o Tocantins. Por hoje é só. Deixo um abraço carinhoso para você. Obrigada a todos que nos acompanham por aqui. E já estamos preparando mais coisa boa. Já voltamos com outro assunto importante, com outra lei e com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua. Porque a casa é sua e as leis são para você e para todos os tocantinenses. Beijo no coração. Até a próxima!